verdade é só uma. O mundo está a mudar. Hoje tudo é digital. Todas as pessoas estão no digital. Todas as pessoas estão na internet. E quando eu digo todas, claro que é entre aspas, mas mais de 90% das pessoas estão na internet. Estão no digital. Logo, só por aí tu já entendes como é óbvio que a internet, o digital é o futuro. Aceites ou não, concordes ou não, a verdade é essa. Todas as pessoas estão na internet. Umas a comprar, outras a vender, umas a produzir, outras a consumir, mas todas as pessoas estão na internet. Independente da idade, independente do sexo, independente da cidade, de onde estão, todas as pessoas estão na internet. A internet já não é mais o futuro. A internet é o presente. Quanto mais rápido tu entenderes isso e quanto mais rápido fores para a internet, colocar-te, posicionar-te da forma correta, mais resultados tu vais ter. Eu não te estou aqui para te dizer a internet vai acabar com as profissões antigas. As profissões ditas tradicionais vão dar de existir. Não, eu não estou aqui para te contar isso porque as profissões tradicionais não vão deixar de existir assim no instalar de dedos do dia para a noite. Mas o que é que vai acontecer? E essa é a verdade. Isso já não é o futuro. Isso é o presente que nós precisamos entender. As profissões tradicionais não vão deixar de existir. Não. Mas elas vão baixar a quantidade de pessoas que era preciso. Antes era preciso muitas pessoas nos supermercados, nas caixas. Agora, em caixas automáticas. Quantas pessoas é que não foram substituídas por as caixas automáticas? Quantas pessoas é que não são substituídas por inteligência artificial, por robôs? As profissões tradicionais não vão deixar de existir, mas a sua procura vai dar cada vez mais. E ao mesmo tempo que isso acontece, o que é que também vai acontecer? As profissões digitais, o trabalho online e digital vai cada vez aumentar mais. Isso são as duas verdades que tu vês olhando para qualquer lugar. Profissões digitais a aumentar e as profissões tradicionais a baixar, a diminuir. Isso é verdade. Então o que é que eu quero que tu entendas a partir daqui? Se a internet é o futuro, de estar na internet. Se a internet é onde estão todas as pessoas, tu também precisas de estar lá. Eu quero já que tu entendas desde o início o primeiro ponto que eu já quero falar contigo. É o segredo entre aspas, não está na profissão, não é esta profissão é boa, esta profissão é má, esta profissão tem sucesso, esta profissão não tem sucesso. Não, isso não existe. O que existe é um modelo, a estratégia de fazer dinheiro, um modelo de enriquecimento. A profissão é a profissão. Só que existem boas estratégias para dinheiro e estratégias menos boas para fazer dinheiro. Cabe a ti escolher a estratégia certa. Existem professores milionários, como também existem professores que mal conseguem pagar as. Existem médicos com muito dinheiro, existem médicos a fazer protestos, greves, a queixar-se pela falta de dinheiro. Não é sobre o dinheiro, não é sobre a profissão, é sobre a estratégia, é sobre o modelo de enriquecimento. E eu sei, escola, na universidade, na faculdade, ninguém te ensina sobre estratégia de fazer dinheiro, sobre modelos de negócio, sobre modelos de enriquecimento, sobre criação, geração e multiplicação de dinheiro. Eu sei que na escola ninguém te ensina isso, porque lá também ninguém me ensinou. Mas é por esse motivo que a maioria das pessoas não tem sucesso. É por esse motivo que a maioria das pessoas não consegue prosperar. Porquê? Porque não é o canudo, não é um diploma, não é uma profissão que te deixar rico. É a mentalidade alinhada com a estratégia certa. Entende? Existem professores
cheios de conhecimento, com pós-doutorados, com isto, com aquilo, e que mesmo assim ganham pouco dinheiro. Existem pessoas que por vezes não têm um diploma, não têm nenhuma profissão tradicional, entre aspas, e mesmo assim ganham um monte de dinheiro. Porquê? Não é a profissão e tu precisas de entender isso desde o início. Porquê? Porque caso contrário, tu vais atrás da profissão certa. Eu não tenho sucesso porque eu não tenho aquela profissão. Se eu for aquela profissão, médico, professor, advogado, seja o que for, se eu for aquilo, ter sucesso. Não. O teu sucesso não está na tua profissão. Quantas pessoas é que não se encolhem para caber dentro de uma profissão? Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou outro. Não, tu és maior do que isso. Tu não és a tua profissão. E tu precisas de entender isso desde o início. Não é sobre a profissão, é sobre a estratégia, é sobre a mentalidade, é sobre a visão para construir o teu sucesso, para construir o teu negócio. Esquece a profissão. A profissão é importante, óbvio que sim, mas de nada adianta uma boa profissão com uma má estratégia para dinheiro. Não adianta a profissão. E é isso que eu estou aqui. Eu vou crescer demais nos próximos anos. Sim, eu já te guardei aqui 5 profissões que eu quero falar contigo. Mas antes de eu te trazer as 5 profissões, o que é que eu preciso que tu entendas? Eu preciso que tu entendas que o segredo não está na profissão, o segredo está na estratégia, o segredo está na mentalidade, está na visão do teu futuro. Antes de eu te trazer estas estratégias, o que é que eu quero que tu faças? Que tu pegues nesta live e que tu partilhes com pelo menos uma pessoa que tu queiras ajudar. Seja um amigo, seja um familiar, seja num grupo da família, grupo de amigos, um grupo do WhatsApp. Partilha esta live com pelo menos uma pessoa, porque assim tu vais ajudar outras pessoas vão estar alinhadas contigo na mesma direção e todos juntos vão crescer mais rápido. Partilha com pelo menos uma pessoa. E então vamos lá falar sobre algumas das melhores profissões e das profissões que mais vão crescer nos próximos anos. E vamos entender. Tu concordas ou não? Acredites ou não? Esta é a verdade. Estas profissões vão crescer demais nos próximos anos. Nós, no início, que o futuro é a internet. O futuro é o digital, certo? Então as profissões do futuro são profissões digitais. São profissões que tenham a ver, certo? Então quais são as profissões que eu te quero aqui trazer? E o que eu te aconselho? Que tu anotes. Se tu queres sair na frente, se tu ter sucesso no teu futuro, anota estas profissões. E talvez tu decidas seguir por uma ou por várias profissões. Antes de eu te trazer as profissões, eu quero só que tu entendas que existem 2 caminhos diferentes. Como assim, Rodrigo? Caminhos. Existem 2 caminhos. Um deles é sendo tu expert e especialista, ou seja, alguém que domina sobre o tema. Isso é um caminho. E qual é que é o outro caminho? É sobre tu seres a pessoa que fica nos bastidores. De forma resumida, ou tu ficas no palco ou tu ficas nos bastidores. Estas são os 2 caminhos. Se tu gostas de comunicar, se tu gostas de estar em público, vais para o palco, vais dominar o palco. Se tu és uma pessoa mais tímida, mais envergonhada, que não gosta do público, vais para os bastidores. Existe espaço para todas as pessoas. Tu só precisas da estratégia certa. Vais para o palco ou vais para os bastidores. A opção é tua. Só não deixes de agir. Só não deixes de fazer acontecer. Então vamos lá entender algumas das profissões do futuro. Eu vou-te trazer aqui de forma bem resumida
e bem simples. Uma das profissões do futuro é tu seres gestor de tráfego. E o que é isso, gestor de tráfego? Não é sobre tráfego de trânsito, nem sobre tráfego aéreo. É sobre tráfego de pessoas. Não é sobre tráfico de pessoas, e sim tráfego de pessoas. Ou seja, é sobre tu atrair pessoas para um determinado lugar. Isto é uma das profissões mais importantes e mais valiosas nos próximos anos. Gestor de tráfego, ou seja, aquela pessoa que faz anúncios, que faz campanhas, tudo isso para atrair pessoas para um determinado lugar. O futuro exige demais um especialista, vários, não é? Especialistas nesta área. Alguém que perceba de gestão de tráfego, de anúncios, de atrair pessoas, de fazer campanhas. Isto é uma profissão muito valiosa nesta era tecnologia, nesta era do digital, da informação. Gestor de tráfego é uma profissão que já está a crescer demais. E vamos entender praticamente todas essas profissões. Tu podes exercer a profissão sem sequer sair de casa. Ou, se quiseres, de qualquer lugar do mundo. Elas dão-te liberdade. Elas permitem que tu trabalhes a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo. Isso dinheiro não compra. Dinheiro não compra liberdade. Dinheiro não compra tu trabalhares quando quiseres, de onde quiseres. Por isso, presta muita atenção nestas profissões. Gestor de tráfego, ok. Segunda profissão que eu quero falar contigo, editor de vídeos ou então filmmaker. O que é isso? Editor de vídeos é sobre tu editares vídeos, fazer transições, corte, unires, editares, mudares os filtros, mudares as legendas. Isso é um editor de vídeos. O filmmaker, por outro lado, é aquele que está a filmar. Seja a filmar um vídeo, seja a filmar a rotina de alguém. Estas duas profissões são muito importantes. O futuro é net. Todos os dias existe conteúdo a sair, vídeo a sair. Exige que exista pessoas a gravar e a editar os vídeos. O futuro é na internet. Vídeos cada vez têm mais crescimento. Se tu gostas de editar vídeos, se tu gostas de mexer com a edição de vídeos, ou se tu gostas de filmar, isto pode ser um excelente caminho para ti. Ei, tu tens que fazer acima de tudo aquilo que tu gostas. Se tu gostas de editar vídeos, se tu vês que tens jeito para isso, investe nisso. Isto é o futuro. Tu precisas de entender isso. Estas profissões são as que mais vão crescer nos próximos anos. Professor, médico, advogado, são boas profissões. Sim, são boas profissões. Só que elas estão em queda, estão em decadência. Cada vez vão deixar de existir mais. Elas não vão parar de existir do dia para a noite. Não. Mas a sua procura vai baixar. Para quê? Tantos médicos, quando um robô fazer o trabalho? Para quê? Tantos professores, quando um professor de forma digital pode entregar a mesma informação para muitas pessoas. As profissões tradicionais vão cada vez diminuir mais. Se tu entenderes isto e se tu seguires por um destes caminhos, tu vais sair na frente. Essa é a verdade. Tu vais ter mais dinheiro, mais liberdade e, claro, fazendo aquilo que tu gostas. Segunda futuro, editor de vídeo. Terceira profissão, gestor de redes sociais ou então criador de conteúdo. Sim, como assim, Rodrigo? Editor de redes sociais ou criador de conteúdo. As pessoas que estão no digital, os chamados especialistas, influencers, eles precisam de alguém que esteja a gerir as redes sociais deles. Eles têm muito trabalho, eles têm muitas coisas para fazer e por vezes não têm tempo, não têm disponibilidade ou não têm paciência
para criar e gerir as redes sociais. Então, uma das profissões do futuro é exatamente gestor de redes sociais. Tu gerir as redes sociais de outras pessoas. Outra profissão é criar conteúdo para outras pessoas, para esses influencers, para esses experts. Criar conteúdo. Imagina que tu és bom em criar conteúdo, que tu gostas de fazer capas bonitas, por exemplo, que tu gostas de fazer posts bonitos, que tu tens jeito para designer. Tu podes muito bem ser o criador de conteúdo de um grande influenciador, ou então, claro, para começar com os pés assentes na terra, começar gerindo de uma pessoa pequena, criando conteúdo para alguma pessoa mais pequena. Gestor de redes sociais e criador de conteúdo é outra profissão que está a crescer demais. Investe nisso, procura sobre estas profissões na internet, aprofundar-te mais sobre o conhecimento destas profissões e tu vais ver que talvez uma destas profissões seja algo que queiras seguir. Próxima profissão que eu quero falar contigo é talvez seja a mais valiosa de todos, que é o quê? Copywriter. De forma bem simples, o que é copywriter? É uma pessoa que pega em palavras e transforma essas palavras, transforma um texto, transforma uma comunicação em algo muito mais persuasivo. Isso é um copywriter. Transformar palavras em palavras magnéticas, em palavras que atraiam pessoas e que convertam em dinheiro. Transformar palavras numa comunicação que encanta, que magnetiza, que atrai as pessoas. Isso é um copywriter. E isso é uma das profissões mais valiosas. E talvez também uma das que existe menos pessoas, menos profissionais na área. Por esse motivo, ela é tão valiosa. Transformar-se palavras em dinheiro, palavras em ouro. Se tu gostas de escrever, se tu tens jeito para escrever, investe nesta profissão. Ei, transformar palavras em ouro, palavras em dinheiro. Comunicação persuasiva, comunicação magnética. Quando tu dominares o jogo do copywriter, o que é que tu dominas? Dominas tudo. Porque quando tu aprendes a transformar as tuas palavras numa comunicação magnética, numa comunicação que atrai pessoas, numa comunicação que é persuasiva, tu vendes o que tu quiseres. Tu fazes quase mesmo o que tu quiseres com a pessoa. Quando tu dominas a comunicação, tu levas a pessoa no caminho que tu queres. Claro, cabe a ti, seguindo os princípios, seguindo valores e seguindo a ética, levando a pessoa para o caminho certo, para algo que a vai ajudar, que vai transformar a vida dela. Mas esta é uma das melhores e mais valiosas profissões. Investe em estudar sobre copywriter, comunicação persuasiva, palavras que se transformam em ouro. E próxima profissão que eu quero falar contigo, também uma das mais valiosas. Se eu tivesse que escolher de todas estas profissões, as duas mais importantes, eu escolheria estas últimas: copywriter e gestor de branding. Porquê? Porque gestor de branding? Branding é o quê? É marca pessoal. Investir numa marca. Essa é uma das chaves mais valiosas. Eu já falei aqui contigo às vezes. Investe não numa carreira, e sim numa marca. Investir em marca. Vamos entender a diferença entre marketing e branding. O que é marketing? Marketing é sobre tu ir das pessoas. É quase como se fosse tu caçares as pessoas. Branding é o quê? Branding é sobre pesca. É tu atrair as pessoas até ti. Ou seja, marketing. Eu faço as pessoas. Eu vou atrás das pessoas. Branding. Eu tenho tanto valor que eu só lanço a isca e o peixe, entre aspas, as pessoas vêm até mim.
Esta é uma das chaves mais valiosas. Gestor de branding. Estas duas últimas que falamos, copyright e gestor de branding, são as duas profissões mais valiosas. Investe conhecimento, tempo e dinheiro nestas duas profissões. E lembra-te, existem dois caminhos. Eu quero-te explicar de forma simples os dois caminhos. Tu podes ser o copywriter, por exemplo, aquela pessoa que escreve textos persuasivos, textos magnéticos. Tu podes ser essa pessoa e fazer os textos para outra pessoa e, nesse caso, és a pessoa que fica nos bastidores, certo? Ou então tu podes escrever os teus textos para vender os teus próprios produtos. E nesse caso, tu não ficas nos bastidores e vais sim para o palco. Tu tens os dois caminhos. Todas estas profissões permitem-te seguir os dois caminhos. E melhor ainda, se tu não tens que escolher entre um caminho e outro caminho. Tu podes seguir os dois caminhos. Isso é melhor estratégia. Como assim, Rodrigo? Seguir os dois caminhos. Eu vou-te explicar melhor. De novo, imagina que tu és o copywriter que escreve persuasivos demais, textos magnéticos demais, textos que convertem palavras em dígitos, palavras em dinheiro. Tu podes escrever os textos para vender-se ao teu e tu ainda podes cobrar um valor para quê? Para vender-se textos que vendem produtos e serviços de outra pessoa. Ou seja, tu podes tanto ir para o palco, vender os teus produtos, quanto ficar nos bastidores e escrever os textos para vender os produtos de outra pessoa. Ou seja, existem dois caminhos e tu podes seguir os dois. Uma chave que define uma pessoa de mentalidade rica ou uma pessoa de mentalidade pobre. A pessoa de mentalidade é a pessoa que tem de escolher entre um ou outro, ou seja, é a pessoa do ou isto ou aquilo. Uma pessoa de mentalidade rica não é ou isto ou aquilo, é isto e aquilo. Ou seja, tu não tens que escolher ou uma coisa ou outra coisa. Tu podes escolher as duas coisas. Dinheiro ou liberdade. Dinheiro e liberdade. Dinheiro ou felicidade. Dinheiro e felicidade. Escolhe as duas coisas. Uma pessoa pobre pensa que tem que escolher entre uma coisa ou outra coisa. Questiona-te desde já, de que lado é que tu estás? Da pessoa rica que escolhe as duas coisas ou do pobre que pensa que para escolher uma coisa tem que abrir mão a outra coisa? De que lado é que tu estás? E estas foram as 5 profissões do futuro que eu quis trazer hoje. De forma bem resumida, quais é que são essas profissões? Antes disso, tu já sabes, na descrição aqui do vídeo, tu tens lá um link para entrar no grupo do WhatsApp. Lá tu tens o resumo do que falamos nesta aula. Lá tu vais ter acesso ao resumo das profissões. E mais importante ainda, lá vou-te passar o mecanismo invisível para tu poderes começar a construir riqueza do absoluto zero. O que eu te aconselho é que tu carregues no link da descrição e cá dentro do grupo. Claro, se tu quiseres ter sucesso, se tu quiseres progredir na vida e ter acesso a algumas informações bem recentes. Mas de forma resumida, quais é que são as 5 profissões que eu quero que tu anotes? Primeira profissão, gestor de tráfego. Segunda profissão, editor de vídeo ou filmmaker, ou as duas. Terceira profissão, gestor de redes sociais, criador de conteúdo. Quarta profissão, e talvez a mais valiosa, copywriter. E quinta profissão, e também uma das mais valiosas, gestor de branding. Investe nestas profissões, busca conhecimento sobre estas profissões, busca aprofundar-te mais sobre copywriter, sobre gestor de branding, sobre criação de marca pessoal.
busca entender mais sobre isto, sobre gestão de tráfego, sobre edição de vídeo, sobre filmmaker, estas profissões, todas elas vão dominar, vão crescer demais no mercado nos próximos anos. E entende sobre estas profissões, escolhe a melhor para elas e pensa, o que é que tu gostas de fazer? Gestão de tráfego, és mais dado para dados, para estratégias? Gestor de tráfego, és mais dado para visual, gostas do visual, de filmar? Editor de vídeo ou filmmaker, gostas de produzir conteúdo, tens uma boa mentalidade focada no design? Gestor de redes sociais, criador de conteúdo, és melhor em palavras, és bom na escrita, és bom na comunicação, quem sabe, copywriter. E escolhes a tua profissão de acordo com o quê? De acordo com aquilo que tu gostas de fazer. Eu vou-te passar aqui agora bem simples uma técnica para tu encontrares, entre aspas, a tua profissão dos sonhos, que se chama a técnica PHD. PHD. Tu vais fazer o quê? Tu vais fazer 3 círculos no teu caderno. Fazes o primeiro círculo, pega esta técnica, fazes o segundo círculo, onde o primeiro junta com o segundo. E vais fazer o terceiro círculo, onde passa por cima dos dois. Ou seja, 3 círculos. E tu aqui no meio consegues ver, existe um ponto onde os 3 círculos se unem. Agora vamos entender o que é que significa PHD. P é de paixão, H é de habilidade e o D é de demanda. Ou seja, paixão, o que eu gosto de fazer, habilidade, o que eu sei fazer e demanda. Ou seja, o que o mercado precisa. Quando tu tens aqui o P, aqui o H e aqui o D, e aqui unes os 3 pontos, o que é que unes? Unes a tua paixão com a tua habilidade e com a tua demanda. Quando tu unes paixão, habilidade e demanda, tu encontraste a profissão dos teus sonhos. Isto é a técnica PHD resumida. Olha para ti, pensa o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e o que o mercado precisa. Olha para as profissões que nós falamos hoje e talvez encontres aqui a profissão dos teus sonhos, algo que te traz dinheiro, liberdade e, claro, gosto, que tu fazes por gosto porque é a tua paixão. Escolhe, olha para estas profissões. Se precisares de ajuda, já sabes, mensagem privada. Na página principal do YouTube, tu tens lá o link com vários links. Mandas mensagem, eu ajudo-te. Se não for comigo, faz sozinho, faz com outra pessoa, mas vai para cima, faz acontecer. O futuro é digital. Só existem 2 pessoas. As que estão na internet e as que já não existem. Quem é que tu queres ser? Deixar de existir ou estar na internet, sair na frente e, quem sabe, dominar alguma parte do mercado? É contigo, está nas tuas mãos. O futuro depende de ti. Lembra-te, a sorte constrói-se. Se tu queres sorte, constrói a tua sorte. Olha para estas profissões, a qual delas tu desejas seguir. Já sabes, descrição do vídeo, tu tens lá o link com o grupo VIP. Cai dentro do grupo VIP e descobre o mecanismo invisível para gerar riqueza. Eu desejo-te um resto de um magnífico dia e, como sempre, se não for antes, até à próxima.